O nosso tema hoje é reconciliação com os adversários. Se encontra no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que antes de nós entrarmos no tema propriamente, nós vamos falar um pouquinho das bem-aventuranças, porque essa parte se encontra lá nas bem-aventuranças, que está em Mateus. O Sermão da Montanha abre o capítulo 5 de Mateus e começa assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo 3 a 12. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema do capítulo é Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Dentro desse capítulo está o nosso tema: reconciliai-vos com vossos adversários. Então, foi preciso nós lermos as bem-aventuranças, embora nós não vamos fazer um estudo delas, para que a gente possa perceber que ela não está isolada, ela está dentro de um contexto. E qual de nós aqui presente não quer ser bem-aventurado? E o que é bem-aventurado? Nós já somos bem-aventurados porque nós reencarnamos. Nós já somos bem-aventurados porque somos filhos de Deus. A questão é que nós ainda não assumimos isso na nossa intimidade. Mas todos nós aqui somos bem-aventurados. A partir do momento que nós assumirmos que somos filhos de Deus, quando digo assumir, e eu também falo para mim, é sentir. Acreditar, todo mundo acredita. Sentir que somos filhos de Deus. Aí nós vamos ser bem-aventurados de fato. Mas, no geral, todos nós já somos. Então, vamos ao estudo. O que é misericórdia? Por que dentro desse capítulo que fala da bem-aventurados misericordiosos, está lá o reconciliai-vos com os nossos adversários? O que é misericórdia? O que é adversário? E por que a gente tem que se reconciliar com eles? Aonde que eles estão? Então, a misericórdia, segundo o Kardec, no complemento, ele fazendo uma interpretação, diz assim, no próprio capítulo: misericórdia é o complemento da doçura, porque quando não se é misericordioso, não se é brando, não se é pacífico. Ela consiste no esquecimento e no
perdão das ofensas. Então, se nós somos misericordiosos, nós somos brandos de coração, pacíficos e esquecemos as ofensas. É bonito na teoria. E na prática? Como é que a gente fica na prática? Porque aqui dentro do salão, ou em qualquer departamento dessa casa, se o meu querido ali pisar no meu pé, eu vou pedir desculpa para ele porque ele pisou no meu pé. Mas e lá na rua? Como é que a gente fica lá na rua? Se o mesmo querido aqui pisar no meu pé lá, provavelmente eu vou olhar para ele com a carinha meio ruim. Por que nós estamos dizendo isso? Nós estamos dizendo isso porque aqui, nesse local, nós recebemos todas as informações e toda a energia necessária para aplicarmos. Mas não é aqui que nós temos que aplicar, porque aqui é só sorriso, é lá fora. Mas o primeiro passo dessa aplicação começa dentro de um ser muito interessante chamado eu. Você, cada um de nós. Porque se nós não somos misericordiosos conosco, como que nós vamos ser com o nosso próximo? E nós vamos entender o nosso próximo, não é só aquele que está no lar conosco, é no trabalho, é na via pública, é aquele que passa por nós, é aquele que cruza o nosso caminho. Todos eles são o nosso próximo. Então, se eu não consigo ser misericordiosa comigo, diante das minhas faltas, e porque eu fico pisando no pé dele, e não procuro refletir por que eu piso no pé dele, como que eu vou ser misericordiosa com alguém? E se eu não sou misericordiosa, eu não sou pacífica, eu não sou branda, eu não vou perdoar ninguém, eu não perdoo nem a mim. E quando Jesus diz perdão, ele não está dizendo isso que estamos colocando aqui, está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é pegar a pessoa que fez algo para nós e colocar, no caso o inimigo, colocar a pessoa dentro da nossa casa. Não. Isso chama-se hipocrisia. A maioria de nós não dá conta de fazer isso. Nem de olhar, quiçá pegar e levar para dentro da casa. Porque o nosso coração, ele bate de maneira diferente, como está escrito lá no Evangelho. De um amigo para um inimigo. Isso seria violentar a nossa intimidade e não é a proposta de Jesus. Mas quando ele fala dessa misericórdia, ele está dizendo o quê? Fez. Você vai ficar carregando essa energia até quando? Desvincula. O perdoar não é concordar, é desvincular. Agora, se aquele que nos ofende precisar da nossa ajuda, o que nós fazemos? Estendemos as mãos ou olhamos bem para a pessoa e falamos assim, vou pensar 2 vezes. É aí que entra a misericórdia. Porque quem nos ofende, ou nós que ofendemos, porque é a via de mão dupla, tá? Não vamos achar só que nós somos os coitados, não. Aliás, aqui não tem ninguém coitado. Aquele que nos ofende, ou nós que ofendemos, é doença. Ou é doença? Mas não é doença física, não. É doença moral. Porque não percebe que uma vez ofendendo o outro, está ofendendo a si mesmo.
Por que Jesus diz lá no Evangelho: faça com o outro o que gostaria que fizesse com você? Se eu não gosto que ninguém pisa no meu pé, para que eu vou pisar no pé dos outros? Se eu não gosto que ninguém me feche no trânsito, para que eu vou fechar os outros? Se eu não gosto de ninguém impaciente atrás de mim no trânsito, por que eu vou ficar impaciente atrás do outro? Aqui, nesse recinto, é muito fácil nós raciocinarmos sobre isso. Mas nosso grande desafio é lá fora, na hora do quadro negro, como tem na lição do Vinha de Luz, que é a hora da prova. E quando a gente escorrega? Porque nós que estamos aqui, que temos umas horas de evangelho, quando a gente escorrega, a consciência fala. E como é que nós ficamos perante nós? Porque não é perante Deus, não. É perante nós, porque Ele não cobra nada, não. É aí que tem que entrar a misericórdia. Porque nós temos que compreender que a nossa vida, ela não é uma linha reta. Ela oscila. Nós não andamos em linha reta o tempo todo. Nós viramos para a direita, para a esquerda, subimos, descemos. Em termos de sintonia, nós também estamos assim. Até o dia que essa oscilação vai diminuindo. É por isso que Jesus fala para nós sermos misericordiosos. Para sermos misericordiosos, em primeiro lugar, conosco. Tudo parte de nós para o outro, e não do outro para nós. Se eu quero ser amada, que eu ame. Se eu quero ser odiada, é só odiar. Se eu quero receber, que eu dê. Isso não é lei do Glacos. Isso é lei de amor, lei divina, lei de Deus. Pensar é criar. Penso bem, vem o bem. Penso mal, vem o mal. É simples assim. E é dentro dessa lógica que Jesus nos chama a atenção para a gente reconciliar com os nossos adversários. Mas o primeiro adversário que a gente tem que reconciliar, daqui a pouquinho eu conto. Na passagem diz assim: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que o ministro da justiça não te aprisione. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 25 a 26. Por que Jesus está pedindo para a gente reconciliar com os outros? E quem que é a primeira pessoa que a gente tem que reconciliar? Nós. Eu sou a primeira pessoa que eu tenho que reconciliar. Diante de qualquer situação que nós passamos do dia, eu tenho que passar a consciência em revista, como diz Santo Agostinho no Evangelho, segundo o Espiritismo. Saber qual a minha participação de responsabilidade. Olha a palavra, responsabilidade, não culpa. A culpa, ela paralisa. A culpa, ela faz com que nós nos tornemos cada vez menor. E nós não somos menores na criação. Nós somos espíritos a caminho da evolução, a caminho da perfeição. Mas todos nós que estamos aqui, dos dois planos da vida, temos plenas condições de brilhar a luz. Não, isso não é palavra minha. É de Jesus. Vós sois luzes, brilha a vossa luz diante dos homens.
Que, aliás, é muito importante quando a gente está estudando o Evangelho, nós trazermos o Evangelho para o hoje. O Evangelho não está lá há 2019 anos atrás. É hoje. Reconciliar com os adversários não é para o Mateus, para o Marcos, para o Pedro, para o João. É para o Mateus, para o Marcos, para o Pedro, para o João, para a Elizabeth, para a Maria, para o Joaquim, hoje. Quantas reencarnações nós já passamos ouvindo isso? É o agora. Está deixando até de ser hoje para ser agora. Daqui a pouco é no instante. Por quê? Porque chegou o nosso momento. Não cabe mais esse modelo de nós ficarmos vivendo, olhando o outro e esquecendo que o passo começa em mim, em você, assim sucessivamente. O que é reconciliar? É interessante quando a gente para pensar na etimologia da palavra, porque é igual quando se fala assim, fulano é meu inimigo. Mas como que fulano é seu inimigo se eu nunca vi fulano na minha vida? Um inimigo já foi um amigo, gente. Não tem jeito de eu ser inimigo do outro se eu não convivi com o outro. Fulano me traiu. Para fulano me trair, eu tenho que ter tido uma relação com fulano e perceber que eu estou sendo traída, seja de amizade ou seja de relação entre as pessoas, fora amizade. O inimigo, ele não brota do chão da terra. O inimigo já foi nosso amigo, que nós nos desentendemos em determinado ponto. Agora, o maior inimigo nosso, como diz Emmanuel, somos nós. Por quê? Porque nós nos boicotamos, porque nós colocamos a responsabilidade, na maioria das vezes, de determinados fatos só no outro e não olhamos nós. Nós muitas vezes cobramos demais, mas o que a gente dá em troca? Eu quero receber, eu também quero. Todo mundo quer receber. Quero receber as benesses do céu. Ótimo. Mas o que é que estamos fazendo para? Nada na lei de Deus é feita sem o nosso esforço. Nada. É necessário o nosso esforço. E vou contar uma coisa para vocês. O nosso esforço, pedido pela espiritualidade superior, é mínimo. 95% eles fazem. Só deixa para a gente 5%. E desses 5% eles têm que carregar a gente. Porque senão a gente não faz também não. Isso é para a gente poder parar e pensar em quê? Em primeiro lugar, que nós, como seres divinos, aí vocês vão falar assim, mas ser divino? Sim. Quem nos criou? Espíritos. Meu pai, minha mãe, são meus pais adotivos nessa existência. Mas eu, espírito, sou criatura divina. Então, como que de um ser divino pode sair algo ruim? Nós não somos ruins. Nossas escolhas que são equivocadas. Se disser que nós somos criaturas teimosas, concordo. Duronas, concordo. Ruins, não. Ah, mas aquele que faz isso, ou faz aquilo outro. Aquele que faz aquilo e aquilo outro, é escolha.
na cabeça dele, ele está fazendo certo. Mas dentro da lei divina que rege o universo, Paulo de Tarso diz: não tem visto a Deus. O que significa não ter visto a Deus? Não conhece. Vamos dar um exemplo. Nós que estamos aqui no salão e que frequentamos a reunião pública, é só nós observarmos qual era o nosso comportamento antes e qual é o nosso comportamento hoje. Não, mas eu ainda continuo nervosa. Quando alguém fala alguma coisa comigo, eu quero sair de mim e pular na jugular do fulano. Ah, mas aí logo eu lembro. Quando a pessoa fala logo eu lembro, ela já está sintonizada aqui. Porque as mudanças, elas não são rápidas, elas são gradativas. Cada um de nós temos a nossa necessidade, temos as nossas limitações. Uns vão mais rápido, outros vão na marcha mais lenta, mas todos nós iremos. O que não podemos deixar é para amanhã, porque eu não sei se eu vou ter um amanhã, se amanhã eu estiver lá do outro lado da vida. Isso é que nós não podemos deixar. Ah, mas eu já tenho 80 anos, qual o problema? Para a eternidade é como se eu tivesse 8, 18, 20. Não tem problema, não? Espírito eterno não tem idade, não. O corpo tem, o espírito não. Ah, eu estou muito velho para aprender. Não, não existe esse negócio de velho para aprender, não é. Se for assim, então, ninguém de nós aqui vamos aprender. Porque no corpo físico nós temos uma idade, mas nós mesmos somos milenares. Ninguém aqui tem menos de 1000 anos, não. Podem ficar tranquilos. Todo mundo aqui tem mais de 1000. No mínimo. E olha que eu estou sendo bondosa. Deve ter uns 2000, 3000 ou mais. Então, ter 48 anos, ter 50, ter 80, é novinho. Não é o problema. A questão não é a idade. A questão é se eu quero. E se eu quero, eu consigo. Então, quando Jesus fala para a gente reconciliar, em primeiro lugar, conosco e depois com o adversário, é uma questão muito simples. Hoje eu estou no plano físico, mas eu não tenho um bom relacionamento ou me tornei inimiga de uma pessoa. Nós vamos desencarnar. E aí? A pessoa encarna, reencarna, e eu fico lá do plano espiritual caçando a pessoa. Acho a pessoa pela sintonia e vou vir atrás da pessoa aqui. Não tenha dúvida disso. E vice-versa. Agora, olha o sofrimento. Eu vou parar toda a minha vida para perseguir uma pessoa durante uma reencarnação até encontrar. Isso que eu estou colocando aqui para vocês, meus queridos, não é para ninguém ficar com medo, não. Isso é realidade. Isso, em toda reunião de tratamento espiritual que tem na casa que eu pertenço, que é o irmão Vitor, e dessa reunião específica que eu participo, o diálogo do espírito é esse. Está me devendo, eu vim cobrar. Por isso, reconciliar. Aí nós podemos falar assim, mas eu já pedi perdão para ele, para ela. Então o problema já não é meu, é deles. Percebem a diferença? Do que eles virem até mim, ou eu ficar esperando esse momento e não ir até eles. O que precisa ser cortado é o chamado laço energético, porque tudo é energia. Não tenhamos dúvida disso. Se eu não corto essa energia, pode ficar tranquilo e sereno,
porque aquele lá que você não resolveu vem atrás de você, e vem mesmo. Aí nós podemos perguntar assim como é perguntado no Evangelho segundo o Espiritismo. Ué, mas Deus permite isso? Sim. Qual que é o objetivo? Educação. Existem duas maneiras dele nos educar. A gente que escolhe, amor ou dor. Eu quero amor, beleza, eu quero a dor. Você que escolheu, assim seja. Nós escolhemos ou ir pelo amor ou ir pela dor. Não há coluna do meio, não há meio termo, não há acaso, não há nada. Nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. Eu não sou obrigada, ninguém é obrigado a semear. Eu não quero semear, não vou semear. Ótimo, mas a colheita é certa. Ué, mas eu vou ficar com isso aqui? Ué. Sua reencarnação inteira você não fez nada, não foi isso? Então é um nada. Não tem como eu plantar batata e querer colher banana. Isso não existe. Se nós queremos amor, compreensão, tolerância, compaixão, misericórdia para conosco, que isso é muito bom, então vamos começar a doar isso para as pessoas. E uma coisa muito importante, tudo isso que eu falei está dentro de uma palavrinha mágica que chama-se gratidão. Quando nós somos gratos por qualquer coisa que nos acontece, de bom ou de mal, mas eu vou agradecer pela doença, eu vou agradecer porque eu tomei uma fechada, eu vou agradecer por isso? Sim. Tudo na nossa vida são formas educativas que vêm para nós. Quando nós somos gratos por tudo que nos acontece, nada nos impede de evoluir e nada tira a nossa alegria. Nada interfere na nossa sintonia. Agora, quando nós somos ingratos, eu não vou querer reconciliar, porque é desaforo, eu não fiz nada, foi fulano, como se a amizade ou um relacionamento entre casal fosse só unilateral. A outra pessoa está lá dentro da casa, mas é só fantasia. Eu não agradeço pelo dia, eu não agradeço pela minha reencarnação, eu não agradeço pela abundância e não agradeço pela falta. Então como é que vai chegar alguma coisa para mim? Eu fechei tudo. Trazendo para dentro do nosso tema, como que nós vamos reconciliar com o outro se nós não reconciliamos conosco mesmo? E quando Jesus fala que não vai sair daí até pagar o último ceitil é uma moeda. Ele não está falando na situação de pagar, punir. Ele está dizendo o seguinte: não vai parar de reencarnar. Tem uma história muito interessante de uma senhora que chegou lá no plano espiritual e toda feliz da vida, porque passou a reencarnação toda tolerando o marido dela. E ficou toda feliz e disse assim para o mentor dela: graças a Deus cumpri a missão, passei minha reencarnação toda, tolerei o fulano. Ele: muito bem, eu fico muito feliz em saber, tá ótimo. Agora nós vamos planejar a próxima, tal. O fulano vem de novo. Mas o que é isso aí? Outra vez? Você tolerou, meu bem. Agora você vai aprender a amar. Por que isso? Se a gente não quer voltar lá com o fulano, não quer voltar com a fulana, e vocês pensarem muitos aí, eu também já pensei em muitos, então vamos reconciliar.
Porque senão o fulano, a fulana, vai voltar. Não tenha dúvida. Volta como filho, como amigo, como marido, como mulher, seja lá o que for. Mas que vem, vem. Então, se a gente não quer, não vamos deixar para a próxima. Vamos resolver aqui, reconciliando, em primeiro grau conosco e automaticamente com o outro. A palavra reconciliar, que eu esqueci de dizer, ela, consultando o dicionário, significa restabelecer a harmonia. Por isso que dissemos há pouco que não há inimigo. O inimigo não brota do centro da terra. Para ser inimigo já foi amigo. E é isso que nós precisamos pensar. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no capítulo Reconciliação, diz assim para nós: o perdão é superação do sentimento perturbador, do desforço, das figuras de vingança e de ódio, pela perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. O que ela quer dizer? Vocês já depararam com o mau humor de alguém? Né? Você fala bom dia. Você fala assim, não, que bom, tá chegando sexta-feira, final de semana tá aí. Não sei por que você tá achando bom, segunda já tá chegando. Aí você vai entrar de férias, vai dar a mão, despedir das pessoas, 30 dias passam muito depressa. Essas pessoas que são mal-humoradas, e nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a gente é também, são assim porque não vê beleza na vida. Não vê sol, só vê nuvem. Não sabe que atrás das nuvens tem o sol. Agora, agem dessa forma, e muitas vezes nós agimos dessa forma por causa do rancor, por causa do sentimento de amargura, da revolta, porque não perdoamos nem a nós e nem ao outro. É isso que ela está dizendo aqui. Essa sintonia que nós ficamos, e nós vamos remoendo aquilo, remoendo. A coisa aconteceu lá em 1900, a gente está lembrando até hoje. Agora, se só lembrasse, era menos pior. O que agrava é que, além de lembrar, você sente o momento e nós vamos nos alimentando daquela energia. Imagina você tomando água e lembrando o que o fulano fez, ou a fulana. Almoçando ou comendo qualquer coisa, lembrando o que fulano ou fulana fez. Vocês acham que vocês estão que nós vamos comer, que nós vamos nos alimentar de forma saudável, mesmo que o alimento no prato seja saudável? Óbvio que não. E aí começa a pipocar no corpo físico várias coisinhas bonitas para despertar a gente. Bebe água com raiva, não é para fazer isso não, tá? Você vai ver se o estômago não dói. Na hora. Então, por que nós vamos ficar com essa energia? Já que nós não gostamos da pessoa, vamos colocar assim. Para que eu vou ficar com ela no meu campo mental? Uma vez o Divaldo fez uma palestra e ele contou
que no final da palestra levantou uma pessoa, foi até ele e disse assim: eu tenho uma antipatia da cara do senhor muito grande. Eu faço questão de vir aqui para dizer isso para o senhor. E o Divaldo, naquela elegância toda, virou para a pessoa e falou assim: olha, eu vou dar uma sugestão para a senhora, porque eu, longe de mim, não quero ser responsável pelo infarto que você vai ter. Mas não fica com a minha figura na sua casa mental, não. Porque você não faz parte do meu círculo de amizade. Então eu saí daqui, eu já te esqueci. Agora ruim vai ser para você. E eu já estou avisando, inclusive os espíritos que estão aqui, que eu não quero ser responsável por você infartar. Se você continuar assim, você vai infartar. Aí se você olhar assim, de uma forma bem superficial, você vai falar assim: nossa, que homem sem educação, né? Não. Primeiro que ele foi objetivo. Isso é seu, não é meu, eu nem te conheço. Olha, se foi de outra vida, você me perdoe, mas nessa eu não te conheço. Então, isso aí é seu, pode ficar aí. Ele não permite que algo que não é dele entre para dentro dele. E segundo, que ele já avisou a pessoa: para que você vai ficar com raiva de mim? Você quer me dar as pazes? Então me dá a mão aqui, a gente faz as pazes, porque eu não te lembro de você. Se eu te fiz alguma coisa, foi de outra vida. Então você me perdoa. Mas para que a gente possa fazer todo esse movimento de reconciliação, e principalmente conosco, nós precisamos nos conhecer. Sem o autoconhecimento, não tem como a gente caminhar. Porque eu sempre vou colocar a culpa no outro ou a culpa da vida. É a famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu não mudo. Porque eu não olho para dentro, eu só olho para fora. Eu chego atrasada, mas não é porque eu saí de casa atrasada. Eu não admito. Eu chego atrasada aqui é porque o motorista foi muito lerdo para dirigir. Se eu sei que o trânsito de Belo Horizonte é complexo, então que eu trato de sair um pouco mais cedo. Se eu sei que eu não dou conta de andar depressa, eu saio também um pouco mais cedo. Mas para isso é preciso a gente se conhecer. Porque senão a gente não vai reconciliar conosco e muito menos com o outro. Pode ser quem for. E aí, Joana de Ângeles diz para nós assim, nesse mesmo livro e capítulo que eu acabei de ler: é através do próximo que encontramos o Criador. Olha que bonito. Por que é através do próximo que nós encontramos o Criador? Por que muitas vezes a gente tem dificuldade mesmo da reconciliação com o outro? Aquilo que tem no outro e me incomoda, pode olhar bem juntinho da curva do coração que a gente tem. Porque um é o espelho do outro. Alguém aqui já foi psicólogo? Ou alguém aqui é psicólogo? Sabe do que eu estou falando. Porque quando você vai no psicólogo, ele só vai refletir aquilo que você é. Ele pega a sua frase, pega aquilo ali que você está contando e reflete para você. Para você se perceber dentro do contexto. Tudo aquilo que no outro me incomoda, pode ter certeza que a gente tem também. Porque senão não incomodava. Agora, isso é para que a gente possa ficar chateado, triste,
Nossa Senhora, como é que nós vamos fazer agora? Não. Isso são estímulos fraternais, como diz a lição do Fonte Viva. O que são estímulos fraternais? São essas pessoas que muitas vezes nos desafiam, que nos mostram quem somos, são os nossos, entre aspas, inimigos, e somos nós mesmos. Porque é nas relações que nós crescemos. Não tem como nós crescermos isolados. Como é que eu vou aprender sozinha? Não estamos colocando aqui o aprendizado acadêmico, não, universitário. Não. O Evangelho é muito mais do que um aprendizado acadêmico. O Evangelho é um aprendizado moral. E não é moral de como cortar o cabelo, como se vestir. Isso para ele não importa. É moral de valores. Amor, perdão, caridade, fraternidade, alegria, gratidão. E é porque o Senhor está esperando que nós sejamos gratos? Também não. Ele ensina exatamente o contrário. Faça o bem sem olhar a quem. Dê com a mão para a outra não ver. Ele nos ensina exatamente que sejamos gratos, mas não espere a gratidão de volta. Reconcilia, mas não espere que aquele que você está reconciliando vá atender aos seus propósitos. Olha que interessante. A maioria das nossas relações pessoais estão com problemas exatamente por causa desse ponto. Fulano não me atende. Mas fulano não vai atender, porque é fulano. Se fosse eu, fazia assim, beleza. Mas não é você, é o ciclano. Então, ele não vai fazer daquela forma, ela não vai fazer daquela forma. O somatório é que tem que dar um coeficiente chamado amor. Porque se o somatório dá um coeficiente chamado ciúme, inveja, intolerância, incompreensão, vingança, aí tem doença. Mas na diversidade das pessoas, que são cada um de nós, o somatório dá o amor. Todos nós estamos aqui hoje, nessa segunda-feira à tarde, procurando o melhor. Cada um dentro da sua individualidade, para fazer o melhor. Agora, como que vai ser aplicado a caminhada é de cada um. Um exemplo. Posso pegar todos vocês aqui, convidar vocês para ir ali na Lagoa da Pampulha, falar, agora corre. Todo mundo vai correr? Tem uns que vão, tem uns que não vão, tem uns que vão caminhar, tem uns que vão me xingar. Mas cada um vai fazer a sua caminhada dentro daquilo que dá conta. Agora, tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer e não pode se esconder. Toda situação que vem para nós, nós temos condições de resolver. Não é minha fala. É fala do Senhor Jesus no Evangelho, quando ele diz: não há fardo maior do que não podeis suportar. A palavra fardo significa peso, mas nós vamos tirar o peso e vamos colocar desafio. Não tem desafio maior que a gente não possa conseguir vencer. E se nós fizermos um estudo sobre isso, nós vamos ver que muitas das vezes eu estou passando por um momento
ele está passando por outro. Quando a gente começa a conversar, eu vou ver, aos meus olhos, o momento dele é mais difícil que o meu, e vice-versa. Cada um recebe aquilo que precisa para trabalhar. Mas, no geral, e aí é no geral mesmo, uma coisa que nós precisamos fazer é reconciliar. Reconciliar conosco e reconciliar com os nossos adversários. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito que cada um de vocês nos ouviu e agradecemos à casa pela oportunidade de trabalho. E que a paz de Jesus esteja sempre no nosso coração e nos direcione. Que assim seja. Gratidão.